Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $48.400. Bitcoin que segura e está ensaiando uma recuperação. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando qual a minha estratégia no longo e no curto prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no diário, relembrando a situação do preço para vocês, falando um pouco sobre o rompimento desse padrãozinho aqui que a gente está tendo, que não está muito bonito, porém, falar um pouco também dessa sombra que a gente está deixando, quanto maior, melhor. O fechamento de hoje é bem importante, a gente vai discutir sobre isso. Depois vamos abaixar por 4 horas, 1 hora, até os 5 minutos, para te passar aqui zonas de suporte, resistências importantes, pensando aí para as próximas horas. Além disso, no vídeo de hoje, também quero fazer uma atualização aqui dos nossos indicadores de sentimento, tá? Vamos falar especificamente de cada um, o que está acontecendo aqui nesse momento, onde as instituições estão tentando acumular e distribuir. E também vamos recapitular os nossos indicadores de mais longo prazo, como, por exemplo, a dominância, os Crypto Fear and Greeds, né, do Alternative.me e do Bitcoin Tools. Porém, antes de começar, lembro para você que hoje vou responder várias perguntas, né, que eu deixei na caixinha de perguntas aqui. Então me segue e faça a sua pergunta, tá? Assim que acabar esse vídeo, eu vou começar a responder lá. E no vídeo de ontem tivemos muitos comentários perguntando duas coisas. Primeiro, onde eu opero? Eu opero na Binance, tá? E se você quiser criar uma conta na maior exchange do mundo, é muito fácil. Vai nos dois primeiros links da descrição. No primeiro, 20% de desconto nas suas taxas no spot. No segundo, 10% de desconto nas suas taxas nos futuros. Mas, se for operar os futuros, veja a playlist, não deixe de assistir do canal, tá bom? É muito importante. E também várias perguntas sobre o TRDR, né? Que indicadores são esses e tal? Que site é esse? É o TRDR, é o ferramenta aqui que a gente vê os indicadores de sentimento, tá? E você clicando no link na descrição, você vai ter uma semana grátis para ter esses indicadores aqui. Tranquilo? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos para a análise e vamos começar no diário. Investidores, no diário é importante a gente lembrar aqui que estamos numa região de suporte, né? Afinal, a gente, apesar de ter perdido, rompido para baixo esse nosso padrão aqui, a gente ainda poderia argumentar que o maior suporte era essa região aqui abaixo dos $50 mil e que a gente está segurando nela, né? Por isso que eu acho importante a gente conseguir se manter acima dessa região aqui dos $45 mil. Se a gente começar a fechar candles abaixo dos 45, talvez a gente tenha uma correção bem mais significativa que vá buscar regiões no semanal, né, na nossa tendência de alta no semanal. Para enquanto a gente continuar acima aqui dos 45, eu não estou tão preocupado, tá? E eu acredito que conseguimos fazer boas compras, rebalancear bem a carteira, comprando aqui nessa queda impressionante que tivemos, tá bom? Outro ponto importante que a gente pode destacar é que a gente está fechando um candle aqui com volume, tá bom? E quanto maior for essa sombra, melhor. Se a gente fecha esse candle aqui embaixo, galera, para mim, problemas, tá? E a gente vai poder ter uma continuação na tendência de baixa. Porém, se a gente fecha com uma sombra grande, que quanto maior a sombra, melhor, seria um bom sinal, né? E, na boa, você acha que essa sombra vai determinar a tendência? Não. Mas ela nos dá uma dica técnica de como está o price action. O que realmente vai determinar são as ações dos players em relação ao que está acontecendo no mercado. Então, se todo mundo começar a acreditar que vai cair, provavelmente vai subir. E se todo mundo começar a acreditar que vai subir, provavelmente vai cair. E para isso a gente vai ter que olhar os indicadores de sentimento, tá bom? Tem alguns bons, outros ruins. Vou te passar e depois de passar minha posição, o que eu estou fazendo com tudo isso, com toda essa irracionalidade no mercado. Primeiro ponto muito importante e para mim um dos principais fatores de risco. A nossa dominância está em mínimas, tá bom? A gente está, inclusive, quase perdendo essa mínima aqui de setembro, o que levaria a gente, talvez, para a mínima do ano, tá? Em muito tempo. Então, basicamente, investidores, isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão otimistas, que as pessoas estão indo nas altcoins, que as altcoins recuperaram mais do que o Bitcoin da queda que ele teve. Então, sem dúvidas, esse é um dos principais sinais de risco que eu vejo no mercado e é um sinal que continua me mostrando que faz sentido eu ir colocando dinheiro no bolso à medida que o preço vai subindo, rompendo 48, rompendo 49, 50. Eu acho que faz sentido colocar dinheiro no bolso e ainda não faz sentido estar muito exposto nas altcoins, né? Quando vai fazer sentido estar exposto nas altcoins? Quando todo mundo estiver falando mal delas, né? Vai nos grupos. A galera tá falando mal das altcoins ou ainda tá falando para você comprar?
Se está falando para você comprar, provavelmente não é o local. E eu sei que estão falando não só pelo que eu estou vendo, mas basicamente pela nossa dominância aqui em mínimas, tá bom? Quando a dominância começar a subir aqui, né, se ela começar a subir, aí está a nossa oportunidade de comprar altcoins, tá bom? Não quando está todo mundo falando para você comprar, mas quando está todo mundo falando que as altcoins morreram, que realmente agora já era, tem que ir para o Bitcoin. Quando isso acontecer, normalmente é o momento para você comprar, tá bom? É muito semelhante ao que a gente vê no próprio mercado, né, galera? O consenso, na maioria das vezes, está errado, né? Os indicadores que todo mundo utiliza, na maioria das vezes, dão sinais falsos. Quando todo mundo está gostando das altcoins, é um sinal de risco que elas podem cair. Quando está todo mundo correndo delas, é um sinal para você comprar. Tá bom? Lembra, sai da manada, sai do consenso. Só assim você vai conseguir ter ganhos no criptomercado. Continuando, falando um pouco sobre uma das maiores divergências que eu já vi no nosso indicador aqui no Fear and Greed. Estamos em extremo medo, tá? Isso aqui deve atualizar às 9 horas de uma maneira significativa, o que vai ditar para a gente, sim, que tá no momento de arriscar, né? Tá no momento de se expor, de realmente aguentar aí o tranco por alguns dias, pelo menos, né, com o nosso capital aí de investimento. Ou seja, eu acho que faz sentido sim você ter comprado e manter isso aqui, até a gente ter novos dados dos indicadores mostrando pra gente, tá? Como investimento, eu acho que fez sentido a acumulação no Bitcoin ali. Mas como capital especulativo, essa divergência continua me deixando preocupado, tá? Continua me mostrando que, não tá tão extremo medo assim, né? Já que a gente tem o Bitcoin Tools em ganância e a gente tem a dominância tão esticada para baixo desse jeito. Uma coisa incrível, galera. Acho que realmente nunca tinha presenciado, né, essa divergência aqui e, em especial, com uma dominância tão baixa, tranquilo? Outro ponto importante que a gente pode destacar são indicadores de sentimento mais de price action, né? O primeiro, long short ratio. Long short ratio não fez nada desde ontem, assim como o CVD, tá? Os dois estão meio neutros aqui e não estão ditando grandes probabilidades. Eles continuam denotando um risco, já que o CVD está aqui em máximas, como vocês podem ver, e o long short ratio continua acima de 3 aqui. Então ele continua denotando risco, mas nem próximo, na minha visão, ao que a gente estava quando estava em quase 6, né? Então, metade dos longs do mercado basicamente foram varridos, né? E a gente tem uma queda no Open Interest impressionante de 9,7 para 6,6 bi, né? Ou seja, cerca de 3 bilhões de dólares foram varridos do mercado, né? Esses 3 bilhões quem que eram? Pessoas que não foram pacientes, pessoas que estavam se expondo num momento de extremo risco, tá bom? Acontece, faz parte, como eu disse ontem no vídeo. Se você foi uma dessas pessoas, não se sinta mal. Isso é mais comum do que parece, tá? Muitas pessoas acabam perdendo no mercado por não fazer um gerenciamento. E tome essa perda como uma maneira de você criar uma estratégia que gerencia bem o seu risco, tá bom? Acredito muito que toda paulada que a gente toma no mercado, a gente pode ter duas ações em relação aos nossos erros, né? Primeiro, a gente culpar o mercado e falar que o criptomercado é manipulado e que não dá para operar e que a análise técnica não funciona, que a análise de sentimento é balela. A gente pode falar isso, né, e desistir do mercado igual a grande maioria das pessoas fazem depois que tem essas perdas, ou a gente pode entender o que estava errado na nossa estratégia para a gente estar perdendo tanto dinheiro hoje e o que a gente precisa fazer nas próximas vezes para a gente conseguir ser consistente, conseguir não perder tanto se o Bitcoin continuar caindo, né? Ou seja, você precisa ter uma estratégia que vai gerenciar o seu capital e vai evitar o seu risco de ruína que Taleb tanto dizia. Tranquilo? Continuando aqui e abaixando o tempo gráfico, a gente pode mostrar para vocês que a gente assumiu uma tendência de baixa, né, galera? E o que a gente está fazendo aqui é justamente aquele nosso grande padrãozinho de continuação que vocês estão cansados de ver no Bitcoin, né? Como vocês podem ver, nós estamos subindo sem volume, tá bom? Então não me deixa muito otimista essa alta. Até por isso a estratégia continua sendo vender aqui em toda essa região. Quem sabe até os 53, vai depender de como a gente vai liquidar subindo, como vai estar o long short ratio, né? Mas vamos distribuir o capital especulativo aqui. O de investimento não, tá? O de investimento a gente vai manter aí. É um capital que a gente não compra e vende toda hora. É realmente uma estratégia mais de position, né? Mais de longo prazo. E basicamente eu acho que por isso a gente tem boas oportunidades de distribuição, né? Um ponto importante, se a gente rompe para baixo aqui, esses 46.700, vamos colocar entre os 46.700 e 46 mil dólares, provavelmente a gente tem mais uma pernada para tentar fazer o Bitcoin perder os 45, que seria muito ruim, tá? Não tem um suporte tão grande aqui no curto prazo.
E quem sabe a gente pode ir lá testar fundo de novo, tá? Então eu tomaria cuidado aqui nos 46, tá? Mas uma coisa importante. Você não é um trader experiente, cara, toma cuidado em shortar o Bitcoin nesse momento, tá? Porque quantas vezes, né, a gente já viu o Bitcoin rompendo esses padrõezinhos óbvios, o preço vindo aqui, as pessoas shortando e ele caindo. Então, se você vai olhar a sua análise técnica, não opera, tá? Porque provavelmente você vai se ferrar. Você quer operar esse rompimento, você vai ter que esperar uma confirmação da análise de sentimento. Ou seja, o que você vai ter que ter? Você vai ter que ter o rompimento aqui, né, uma demonstração de fraqueza, e alguns pontos vão ter que aparecer, né, de acordo com a nossa estratégia de rompimentos da análise de sentimento. Primeiro, você vai ter que ver mais pessoas acreditando que o preço vai subir. Ou seja, se você quer operar para baixo, apostando na baixa, você quer que as pessoas acreditem que o preço vai subir. Porque elas vão virar liquidez para fazer esse preço cair mais e elas perderem dinheiro, tá bom? Então, se não tiver um rompimento forte aqui, com volume, e as pessoas acreditando, eu não vou participar dessa doideira aqui não, tá bom? Talvez stop parte dos bitcoins ali, dependendo, né, para sair um pouco do risco, mas vai depender muito desse nosso indicador aqui. Outra coisa muito importante que a gente sempre fala com vocês são as instituições. Você precisa ver o que as instituições vão fazer se a gente romper aqui para baixo, né? Ou seja, rompeu aqui o padrãozinho, se você começar a ver instituição colocando ordem acima, igual a gente está aqui agora, ó, é um sinal de que ferrou, provavelmente vem mais uma pernada de baixa. Mas, se o preço cair e as instituições tentarem acumular, como foi aqui, olha só, próximo dos 46 mil dólares hoje, você não vai vender para essas instituições. Você não vai ser a sardinha que vai vender para elas, tá bom? Então eu acho importante falar isso, porque a gente tem esse viés também que os rompimentos são muito bons, operar rompimento dá muito certo pela análise técnica, mas isso é falso, tá? Na verdade, mais de 80% dos rompimentos da análise técnica são falsos. O que as pessoas não te mostram é que, olha só, teve um rompimento aqui, teve outro rompimento aqui, teve outro rompimento aqui. Vários rompimentos falsos antes de um potencial rompimento verdadeiro que a gente pode ter. Então, se você não confluir os indicadores de sentimento aqui, o que as instituições estão fazendo, o que as sardinhas estão fazendo, com a sua estratégia de rompimento, ela não vai dar certo, tá bom? Falo estatisticamente falando, tranquilo? Continuando, falando um pouquinho agora aqui sobre uma oportunidade que eu estou vendo nesse momento aqui de renda passiva, né? Afinal, se engana quem acha que a gente só trabalha no trading atualmente. Não. A gente tem várias estratégias para render passivamente o nosso capital. Inclusive, eu vou deixar no final o vídeo de alavancagem, onde eu falo a importância da alavancagem para a gente ter dinheiro para renda passiva, tá bom? Então vale a pena você ver o vídeo no final para você entender um pouquinho sobre isso. Então, uma grande oportunidade que a gente tem de renda passiva é o ágio e o deságio do dólar nas exchanges em relação ao que ele está valendo de verdade, né? Como assim, Pablo? Cara, a gente está num mercado novo. E muitas vezes esse mercado novo, ele gera ineficiências no sentido de um mercado, entre aspas, justo, que a gente pode captar e pode dar grandes oportunidades para a gente. Uma dessas ineficiências que a gente vê é o dólar muitas vezes ficando muito caro nas exchanges. Por exemplo, agora o dólar foi fechado, né? O fechamento do dólar na sexta-feira foi em 5,65. Agora na Binance a gente tem um dólar a 5,84. Ele chegou aqui há poucos minutos atrás a 5,87. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que neste momento o dólar está mais caro na Binance 3,3% em relação à realidade de fechamento dele na sexta-feira. O que a gente tem aqui? Teoricamente, uma oportunidade de venda dos nossos dólares para ir para real, para pegar essa arbitragem, como se fosse um trade, mas é como se fosse um trade de arbitragem, digamos assim, para ganhar quando a gente tiver um retorno disso aqui a uma normalidade, né? Vocês podem ver que historicamente a gente diversas vezes tem essas distorções, tá? Que para quem não entendeu, esse é um gráfico do dólar na Binance dividido pelo dólar no fechamento do mercado tradicional, tá bom? Então, se ele tá caro aqui, tá acima de 1, quer dizer que na Binance está mais caro. Se ele tá em 1, quer dizer que o valor tá igual, tá bom? O que a gente vê historicamente? Quando ele fica abaixo de 1, é oportunidade de compra. Quando ele fica acima de 1, acima de 1,02% é oportunidade de venda, tá? Nesse momento está 3,3%. Então é uma boa oportunidade. Se você quiser entender um pouquinho mais desses dados, né, dessas distorções de preço, eu recomendo para você o curso gratuito que a gente tem de
arbitragem aqui no canal, é um curso avançado, tá bom? Vale a pena para quem se interessa pelo tema, order book e tal. Então, oportunidade aqui. Isso quer dizer que o dólar vai começar a despencar e você tem dinheiro grátis aqui, com o preço, com o dólar voltando? Não. Isso quer dizer que você está captando uma ineficiência do mercado e você tem uma boa probabilidade dessa ineficiência te gerar frutos. Nada me garante que isso continue assim, que o dólar não vá abrir em 5,90 na segunda-feira, mas a probabilidade disso acontecer é menor, vamos crer, né? Mas olho então nessa oportunidade, tá bom? Oportunidade de vender dólar aí e ir para real, né? Por incrível que pareça. Obviamente que isso não é algo de longo prazo, tá? Quando isso se normalizar, a gente vai voltar para dólar, porque ficar em real é quase que suicídio, né? Mas vamos lá. Para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho aqui sobre as instituições, onde elas estão tentando acumular e distribuir. Primeiramente, acho importante a gente mostrar que quando o preço passa dos 48, muita instituição tentando distribuir e até o momento está assim, tá bom? Agora aqui a gente pode ver, olha, até os 50 mil dólares, 367 milhões de dólares em pessoas tentando vender, né? A grande maioria, grandes instituições. O que a gente faz aqui é agregar books de diversas exchanges, tá bom? Para a gente ver realmente onde está tendo essa possível distribuição e possível acumulação. Então, muito mais, basicamente, pessoas tentando vender até esses 50 mil dólares aqui, como vocês podem ver. Não vai ser fácil a gente passar, até por isso eu vou distribuindo junto com esses caras aqui. E no curto prazo, aqui a gente já começa a ver uma neutralidade, tá bom? O que mostra pra gente certa força do Bitcoin tentando se manter acima dos 48. Ó. 110 milhões no 1% contra 107 milhões. Tá igual aqui, basicamente, né? O que é isso aqui? É ordens de compra 1% abaixo do preço e ordens de venda 1% acima do preço, tá bom? Então, neutralidade no book aqui, sem grandes ordens, tá bom? Vou até pegar aqui o Trading Light para vocês verem essas ordens. Para a gente ver pontos que podem ser suportes, resistências e tal, deixa eu pegar aqui um Trading Light para vocês, apesar da gente não ter aqui grandes ordens neste momento, tá bom? Não tem muita coisa aqui não, mas deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui no Trading Light, a gente tem basicamente uma ordem interessante aqui nos 46.800, tá? Cerca de 336 bitcoins e outra ordem aqui nos 45.600, 520 bitcoins. Podem ser zonas de acumulação, tá bom? Então toma cuidado com essa região. Repara que quando a gente coloca as ordens abaixo ou acima, normalmente elas são respeitadas, né? Quer dizer que vão ser sempre respeitadas? Não. De vez em quando elas são rompidas, né? Inclusive podendo virar suporte depois. Depois a gente fala sobre isso. Mas, como todos os indicadores, o que isso aqui dá é probabilidade. Então aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu errado. Então, nada garante que vai dar certo aqui, mas a probabilidade é que se voltar aqui a gente possa ter essa acumulação próxima ali dos 47, tá? E seria uma acumulação realmente só para quem quer especular e para quem realmente falou, não, velho, não comprei Bitcoin, quero me expor um pouco aí ao mercado e tal. Cara, eu não vou fazer isso, já que eu já estou exposto, né? Mas você pode ter essa oportunidade aqui nos 5 minutos de curto prazo, o preço voltando aqui nesses 47.500, voltando aqui nessas ordens grandes que a gente viu, quem sabe abaixo dos 47 uma armadilha ali, né? Então pode ser algo aqui, mas lembre-se, se a gente romper para baixo essa nossa região dos 46, aí ferrou, tá? Então você pode ter uma comprinha aqui se você quiser se expor um pouquinho aí, mas eu basicamente não colocaria uma exposição tão grande, ou então deixaria o stop, né? Fechou aqui embaixo, ferrou, provavelmente a gente tem mais queda. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro aí a minha posição no Bitcoin e o que eu estou esperando. Espero que também tenha ficado claro a questão do ágil e deságil aqui em relação ao nosso dólar, que já está bem volátil aqui, mas já começa a cair um pouquinho, tá bom? E basicamente, né, qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu leio todos, tá bom? E respondo todas as dúvidas. Então é isso, um forte abraço e vamos ver. Em grandes movimentações aí a gente aparece, se tiver grandes movimentações a gente aparece à noite. Um forte abraço e até lá.